Lidar com níveis de poder sempre é algo muito complexo, pois cada obra adota, além de padrões narrativos diferentes, um sistema de magia muito único, onde até existe uma inspiração para algo, mas geralmente é tudo muito autoral. Então, eu gosto de analisar cada obra individualmente. Não vai ser diferente com Jujutsu Kaisen e seu complexo sistema de magias. O Gege optou por utilizar a métrica de Hard Magic em Jujutsu, onde a energia e as técnicas amaldiçoadas possuem explicações extremamente técnicas e elaboradas, algumas partindo de epistemologia filosófica e matemática. Então, é relativamente mais fácil analisar personagem nesse tipo de obra. Sem mais delongas, vamos entender se o Rei das Maldições era mais forte há 1000 anos ou se o corpo do Megumi adicionou ainda mais poder ao seu arsenal. Só para constar, nada disso nesse vídeo invalida a análise que fizemos sobre a derrota do Gojo. Aqui vamos tratar apenas do Sukuna e do seu nível de poder. Futuramente, podemos fazer um vídeo só sobre o Gojo, comparando o feiticeiro mais forte da Era Moderna com o Rei das Maldições. Se você quiser esse vídeo, deixa aí nos comentários. Sabemos muito pouco sobre Ryomen Sukuna em si. Até hoje, só houve um único flashback mostrando seu passado. Mas segundo o próprio Satoru Gojo, Sukuna era um demônio mitológico de 2 faces e 4 braços, apesar de, no fim das contas, ser um xamã, que viveu na Era de Ouro, no auge da feitiçaria, onde apenas a junção dos feiticeiros mais poderosos da época foi o suficiente para derrotá-lo, pois eles se uniram e o venceram. Vimos durante o jogo do abate o corpo original do Sukuna, que o próprio Tengen preservou como um Shibutsu, uma espécie de corpo mumificado budista. Vale lembrar que a mera presença do Sukuna inspirava medo no Japão. Ele era visto como um monstro e era de certa forma cultuado, pois é visto em uma espécie de altar durante o Nina Messai, uma espécie de rito da colheita japonês, que acontece desde o período Asuka. Sukuna derrotou os 5 generais do vazio, o esquadrão Sol, Lua e Estrelas da família Fujiwara do Norte. Fez com que o esquadrão de pacificação do clã Abe, que contava com a Anjo, e o esquadrão de elite do clã Sugawara se retirassem. Muitos foram completamente aniquilados. Então, os moradores da região preferiam manter um relacionamento amigável com o Rei das Maldições, para evitar maiores danos. Fora isso, não temos muitas informações sobre os seus feitos. O que sabemos exatamente é o seguinte: Sukuna possui uma constituição física diferente. Isso o torna um feiticeiro único, pois, mesmo que ele utilize as mãos para realizar selos, outras 2 mãos permanecem livres. Ele pode entoar cânticos de ritual para fortalecer seus encantamentos sem forçar os pulmões, pois ele possui outras bocas, inclusive uma na barriga, além do seu corpo não perder as funções motoras, mesmo sendo um mutante deformado. Kashimo, quando o vê em sua forma plena, fica maravilhado, e o narrador nos diz que ele é um feiticeiro único e incomparável. Mas isso significa que a sua forma de 1000 anos atrás é mais forte? Na minha opinião, existem 2 interpretações sobre isso. O narrador aqui está ressaltando as proezas físicas do Sukuna e mostrando que, realmente por conta do seu corpo único, outros feiticeiros não conseguiam acompanhar o rei nesse quesito. Perceba que o foco está na constituição física do Sukuna. É dito, tendo braços e bocas a mais que uma pessoa normal, dava a ele uma vantagem sobre qualquer feiticeiro. E, com seu corpo e suas armas divinas, Kamutoki e Riten, ele aniquilava seus inimigos. Vimos na luta contra Kashimo que, enquanto ele entoava o cântico Escamas de Dragão para fortificar o seu desmantelar, a boca no seu abdômen entoava Repulsão, agilizando o processo de fortalecimento do encantamento, e isso é realmente algo único, uma vez que vimos a eficácia de um feitiço fortificado quando o Gojo fez isso na sua luta contra o rei. Imagine que Sukuna fez ainda melhor, pois foi ainda mais rápido por conta da boca extra. Se tratando também de suas armas divinas, começaremos com a Kamutoki, uma espécie de adaga inspirada nos Vajra das religiões da Ásia Oriental e Meridional, como o hinduísmo e o budismo. Era portada pelo deus Indra das tempestades. Por sua vez, pode significar diamante, mas também relâmpago, como aquilo que ilumina rapidamente. Aqui o Gege Akutami se inspirou nos kanjis Kamitoki,
que seria algo como ataque elétrico ou atingido por relâmpagos, mas Kamotoki em si significa liberação do Imperador Jimmu, o primeiro imperador do Japão, também conhecido como Imperador do Trovão, mitologicamente descendente da própria deusa do Sol, Amaterasu. A arma em si funciona de maneira bem simples. Ela até então produz fortes descargas elétricas, e apesar de não funcionar tão bem contra o Kashimo, vimos o rei a usar como distração para atacá-lo. Então é uma arma muito versátil e poderosa, e o Rei das Maldições demonstra muita familiaridade com a mesma. Já o tridente se chama Ritten e é com certeza inspirada no tridente Trishula, empunhada pelo deus Shiva, a arma de destruição em massa do deus da destruição no hinduísmo. Ainda não sabemos os seus efeitos na obra, mas podemos aguardar por algo assustadoramente poderoso. Só ressaltando que não é a primeira vez que vemos essas referências à cultura e mitologia asiática em animes e mangás. Praticamente todos os shonens fazem isso. Naruto lidou mais com o shintoísmo, por exemplo. O próprio Vajra é o símbolo do clã Senju, e Jujutsu faz isso muito bem. Meus parabéns ao Gig nesse ponto. Agora, vamos entender um pouco mais sobre as técnicas do Sukuna. Primeiro de tudo, embora a natureza de exatamente como as técnicas dele funcionem não tenha sido totalmente explicada, nós temos uma boa noção do seguinte: a técnica inata do Rei das Maldições tem sim a ver com cortes. Eu recomendo 2 vídeos para quem quiser entender mais as referências por trás disso. O primeiro vídeo é o do Evandro, do canal Mangaki. Lá você vai encontrar toda uma construção baseada até mesmo em outras obras do Giger sobre o Santuário Malevolente e como ele talvez tenha a capacidade de armazenar as técnicas daquele que o Sukuna devorou. É isso mesmo, Sukuna praticava canibalismo. O fanbook oficial nos dá essa informação, dizendo que um dos motivos por Sukuna gostar da presença de Uraumi é o fato dela ser boa cozinheira e preparar os corpos abatidos por Sukuna. Ela também prepara os seus banhos, que novamente já vimos na obra, servindo para aproximar o mesmo do profano e assim o fortalecer. E por último, no capítulo 238, vimos Sukuna falar sobre o sabor dos humanos, então tá mais que confirmado. Já vimos que isso fortalece, pois ele usou o seu próprio corpo como suplemento para enfrentar Gojo no máximo. E eu acredito que, assim como os banhos, ele devorar seus oponentes deve ter alguma conotação narrativa, mas não é nada confirmado ainda. Assistam ao vídeo do Evandro para entender melhor, e o complemento será no vídeo do Tarciano, do canal Zona OP, onde ele explica as referências culinárias contidas nos kanjis utilizados pelo autor. Voltando às técnicas em si, conhecemos 2 formas de corte, sendo o clivar e o desmantelar, onde um lida com seres vivos e energia amaldiçoada, enquanto o outro com objetos e afins. Esses cortes são extremamente poderosos e destrutivos, retalhando seus inimigos com facilidade. Agora, um ponto interessante é que aparentemente Sukuna manipula os cortes de maneira muito refinada, pois ele pode tanto simplesmente lançar cortes aleatórios em um alvo, como reproduzir padrões complexos, tais quais teias de aranha e uma rede de cortes, além, é claro, de uma misteriosa flecha de fogo, que foi capaz de eliminar Jogo, uma maldição de grau especial super forte, e o próprio Mahoraga caiu também para essa técnica. É dito que ele já enfrentou inclusive inimigos que se adaptam às técnicas amaldiçoadas, como o próprio Mahoraga e Yamata no Orochi. Esse nome vem da mitologia shintoísta, sendo uma serpente gigantesca, com 8 cabeças, derrotada pelo deus das tempestades Susanoo. Sukuna invoca a flecha dizendo o comando Abra, simbolizando talvez que o santuário armazene essas técnicas, mas o que me faz pensar que apesar do santuário, os cortes serem a técnica inata do Sukuna. É dito que o domínio inato é a manifestação máxima da técnica inata do feiticeiro. Quando Sukuna o expande, vemos o santuário malevolente, mas até o presente momento só vimos os cortes saindo do santuário. E lembre-se de que
os cortes são a técnica padrão do Sukuna, o que me faz pensar que o santuário provém esses cortes, e ele, através da sua versatilidade e manipulação da própria técnica, visto que ele só coexistia com o Itadori, pois ele vivia no seu próprio domínio, porém dentro do Itadori, foi capaz de manipular o santuário e expandir suas funções. Nada é confirmado até então, mas se pararmos para analisar, vimos que, em todas as vezes em que o seu domínio foi expandido, tanto na luta contra o Mahoraga quanto na luta do Gojo, nós vimos os cortes como base dos seus ataques. Nada impede que ele também use outros ataques, como a própria flecha de fogo e os raios da adaga, mas até o presente, só o vimos usar os cortes na sua expansão de domínio, e a partir daqui, das técnicas inatas do Sukuna, tudo se aplica ao rei no corpo do Megumi. E apesar de não possuir o seu corpo significativamente mais forte, rápido e versátil, não podemos desconsiderar as 10 sombras de forma alguma, pois elas foram diretamente responsáveis pela vitória do Sukuna. Vamos aos fatos. Sukuna deliberadamente escolheu o corpo de Megumi visando a derrota do professor, pois mesmo que ele o derrotasse, precisaria lidar com os alunos da escola Jujutsu e o Kashimo, coisa que ele não daria conta sem o seu 100%. Então, ele optou por usar tudo que as 10 sombras pudessem oferecer e só no fim, depois de vencer o Satoru, ou com o professor fraco o suficiente, ele reencarnaria, sendo uma forma muito efetiva de praticamente garantir a vitória. E será que as 10 sombras são efetivamente mais versáteis que os 4 braços, a boca extra e as armas divinas? Bom, a arma ele guardou para usar contra os alunos, pois não seria útil contra o Gojo, e nós vimos que houve um plano. Assim que Sukuna vê o Megumi, ele determina que precisa daquele garoto para vencer. Basta reler o arco da prisão e isso fica claro. Ou então, veja como Sukuna se arriscou e se indispôs a lutar contra o Mahoraga para conseguir salvar o Megumi. Ele não se importou com absolutamente ninguém na obra inteira, além de Fushiguro Megumi. Então, no mínimo, ele sabia que aquele corpo daria muitas vantagens ao mesmo contra o feiticeiro mais forte. Seria indispensável para vencer. E as 10 sombras em si? Em termos de versatilidade, as 10 sombras para mim são perfeitas, pois existem sombras para tudo, para suporte, ofensivas, defensivas. A maior desvantagem seria o fato de que, se uma sombra morre, ela não pode mais ser invocada, mas o poder dela é passado ao próximo Shikigami, e pelo que nos foi mostrado, é possível também mitigar isso não invocando a sombra em sua forma total. O Sukuna fez isso contra Yorozu. Além disso, é possível fundir as sombras em quimeras. E por último, temos o Jardim das Quimeras, que é o domínio inato da técnica, mas infelizmente nunca foi mostrado exatamente como funciona, então não vou abordar aqui. Mas pense o seguinte, os Shikigamis são a fuga dos coelhos, tão útil que o Sukuna usa contra o Gojo, o sapo, que é bem fraquinho, serve mais para suporte, o Nue, muito forte e versátil, a grande serpente, que é muito forte e rápida, o elefante abundante, que dispara um tiro de água muito potente, os cães divinos, o tigre mórbido, que infelizmente nós não vimos, só ficamos sabendo da sua existência, pois o Sukuna o usou na criação da besta quimera Agito, o cervo circular, que é muito útil, pois ele produz naturalmente energia positiva, podendo curar e anular técnicas amaldiçoadas. O touro perfurante, que é extremamente ofensivo, vimos na sua luta contra Yorozu. E por último, a espada das 8 empunhaduras, o princípio da divergência, General Divino Silas Mahoraga, um verdadeiro monstro, além de sua espada imbuída com energia positiva que seria capaz de exorcizar o próprio Sukuna em um único golpe. Ele possui uma técnica de adaptação absurda, onde, após um período de análise, o mesmo é capaz de se adaptar a qualquer fenômeno, inclusive as técnicas amaldiçoadas do seu oponente, podendo até mesmo atravessar o infinito de Satoru Gojo. Então, na minha opinião, e me baseando em todo o potencial que as técnicas das 10 sombras podem proporcionar, fica evidente que Sukuna no corpo do Megumi possui muitas vantagens sobre o seu corpo original, e apesar de mais forte e mais eficiente em combate corpo a corpo, não se compara com o Mahoraga da vida, por exemplo. Embora provavelmente no seu corpo original Sukuna tenha uma proeza física absoluta,
as 10 sombras no geral são muito mais fortes que isso, e como já disse, nada o impede de usar as armas divinas no corpo do Megumi. Agora, outro ponto que você precisa levar em consideração. No capítulo 216, Sukuna diz claramente que, já que enfrentaria os feiticeiros, a aparência do Megumi seria mais útil. O que isso significa? Que mesmo sendo mais fraco fisicamente, o simples efeito de desestabilizar a mente e o coração de Gojo seria mais útil que a força física dele. Ele poderia reencarnar ali, mas perderia muitas vantagens. E vale lembrar que a força física do Sukuna no corpo do Megumi também é absurda. Ele trocou socos contra o Gojo, além de resistir a golpes que, segundo Kusakabe, faria feiticeiros de grau especial vomitarem. Então ele é sim muito forte e resistente. Aliando essa força às 10 sombras, nós o vimos derrotar o feiticeiro mais forte, pois desde o início, Mahoraga seria a chave para a vitória. Ele só precisava segurar a luta tempo suficiente para aprender a burlar o infinito, e foi o que ele fez. Então sim, eu não tenho dúvidas, e na minha opinião, o Sukuna, com todas as suas técnicas inatas, mais as 10 sombras, é superior ao Sukuna com braços e bocas extras, visto que, baseado no julgamento do próprio Sukuna, no capítulo 213, ele nos diz: naquele dia, o que eu senti no Megumi foi, em primeiro lugar, o potencial da sua técnica inata e a capacidade dele de me suprimir. Então sim, Megumi era peça fundamental para o plano de Sukuna funcionar. Se engana quem pensa que isso é super original. Eu posso citar aqui um bom exemplo desse tipo de discussão. Há muitos anos, muitos aqui nem eram nascidos quando, em meados dos anos 90, a saga Majin Buu estreava. E um dos maiores questionamentos dos fãs era o seguinte: quem era mais forte, Super Buu ou Kid Buu? Até hoje esse debate existe, mas como o Nelson da Casa do Kami nos explica muito bem, devemos somar os poderes dos personagens. O mesmo se aplica aqui. O problema foi o personagem que enfrentou esses vilões, pois em Dragon Ball foi o Vegito, que deu uma surra no Super Buu. Mas o Kid Buu só bateu tanto dos mocinhos, pois quem o enfrentou não foi o Vegito, mas Goku e Vegeta separadamente, e em Jujutsu não foi diferente. Nós vemos uma adição monstruosa ao poder de Sukuna, mas ele enfrentou uma aberração chamada Satoru Gojo, e agora que não tem ninguém nesse nível para comparar, Sukuna tá simplesmente humilhando os adversários, mas é por conta da comparação, não por ele estar mais forte agora. É literalmente se questionar quem é mais forte, Sukuna só com os próprios poderes ou Sukuna com seus poderes mais os de outro personagem muito forte? Ah, mas já que é assim, ele não deveria ter derrotado Gojo, já que ele estava mais forte? Não, tudo fez parte do plano. Ele precisava usar a sua forma mais poderosa contra o Satoru, e depois, com a maior ameaça eliminada, seria uma tarefa branda lidar com os outros feiticeiros. Tudo aconteceu conforme ele planejou. Ah, mas o Gojo disse que o Sukuna não foi com tudo. Não, ele disse que o Sukuna não pôde usar tudo. Primeiro, por conta da incompatibilidade com as técnicas do professor. Praticamente nada atravessa o infinito, então por que usar os relâmpagos ou as flechas de fogo? Fora que a Shoko explica exatamente o que o Gojo quis dizer, pois as condições de vitória eram diferentes para ambos. Satoru só precisava ganhar do Sukuna, mas Sukuna precisava lidar com todos os pesos pesados da escola Jujutsu. Ele precisava de ao menos uma carta na manga, e o corpo do Megumi possibilitou isso, pois ele usou 95% do que tinha contra Gojo, e depois reencarnou com força total, simples assim. Se ele não tivesse essa carta na manga, teria perdido para o próprio Kashimo. Isso ficou claro no capítulo 237, pois o Kashimo estava amassando Sukuna. E assim que ele reencarna com força total, o Deus do Trovão não teve a menor chance. E quanto ao Gojo, dizer que não sabe se venceria, já temos um vídeo inteiro falando sobre isso. Foi só o Gege querendo causar mesmo, sem lógica nenhuma. Mas também pode ser o Gojo sendo humilde, pois ele estava pela primeira vez feliz por ter enfrentado alguém tão forte quanto ele. Mesmo com o Gege se esforçando para enaltecer o Sukuna nesse último capítulo, nada me convence de que, sem as 10 sombras, ele venceria o Gojo.
Faltou muita informação para isso ser plausível. No mínimo deveria ter ficado claro que, apesar de ter perdido, Gojo era mais forte, pois foi isso que lemos. Mas, até isso, o Gege quis tirar dos leitores por pura antipatia que ele sentia pelo personagem. Nada, para mim, justifica as falhas narrativas que Gege Akutami cometeu nos últimos capítulos. O propósito desse vídeo é, novamente, analisar o que a obra nos disse. Não teve opinião aqui. Se eu deixei algo passar, coloque aí nos comentários. E se o Gege futuramente dizer que não, na verdade o Sukuna de 1000 anos atrás era mais forte, eu sinceramente não vou entender porque a obra sugeriu exatamente o oposto. Se contradizer é fácil, difícil mesmo é manter a coerência até o fim da obra. Aqui vamos trazer spoilers toda quarta cedinho e aos sábados teremos análises da versão oficial de cada capítulo, mas eu preciso dizer que concordo com o que muita gente disse nos comentários dos últimos 2 vídeos. Com a morte do Gojo, tão mal feita daquela forma, a obra perdeu um pouco do brilho para muita gente mesmo. Basta ler os comentários nas análises de qualquer canal que fala sobre Jujutsu. Gege fez um movimento muito perigoso e eu confesso que tô com medo dos rumos que ele tá tomando. Mas, para quem tá com dúvidas, o vídeo tá aí, prontinho. Muito obrigado a todos, seja bem-vindo ao Anikami e um forte abraço. Até o próximo vídeo.